Então, vamos começar com a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autismo. Essa está no campo da legislação e estou só esclarecendo, né? Que a legislação no concurso Franca PEB 1, ela tem peso 1, é a Lei Federal 12.764. Só que o conhecimento do trato com o autismo é um conhecimento hoje que é para a vida, não é? Porque os laudos estão cada vez mais sofisticados e a gente precisa conhecer. Então, que é a pessoa com autismo? Né? Obrigada, Luciano, compartilhando sempre. É a portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos. Ou seja, quais os incisos? Já na página 2 já. Primeiro, deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e das interações sociais. Então, a questão do autista é outra. A questão do autista é na interação, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal, usada para interação social. Né? Então, às vezes até se questionava muito, mas o autismo é deficiência? Eu lembro uma vez que eu perguntei para a pedagoga da escola, quando isso ainda não era muito claro para a gente, né? Conforme a gente vai praticando, né? Vai se tornando prática, aquilo vai fazendo parte do nosso cotidiano. A gente já não tem tantas dúvidas assim. E ela me falava muito isso, Ruth, deficiência é quando falta. Né? Então, por isso que quando foi para colocar o autismo na educação especial, não foi simples assim. Né? Porque não falta membro, não é falta, é condição diferenciada. E olha, tudo voltado para o social. A não ser quando tem as comorbidades, né? É autismo com TEA, é autismo com deficiência intelectual, é autismo com outra comorbidade. Então, ausência de reciprocidade social. O que é uma reciprocidade social? É ele te devolver aquilo que você provocou. Por exemplo, eu olho no olho. De repente, a pessoa não olha no olho. Eu dou um abraço, a criança não suporta o abraço. Ruth, tem autista que abraça? Tem. Não me pergunte por quê, mas tem. Né? Aí eu teria que estudar um pouquinho mais para responder, porque tem. Falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento. Então, as relações interativas não estão de acordo com o nível de desenvolvimento da criança ou do adulto, né? A gente vai ver mais à frente que hoje já se incentiva a busca de um laudo para um adulto, para que esse adulto tenha os direitos resguardados. E também entra nesse conceito de autismo padrões restritivos e repetitivos de comportamento, como as estereotipias, os hiperfocos e tal. Interesse e atividades manifestados por comportamentos motores ou verbais. Então, tem criança que lá com aquele movimento da boca, faz barulho com a boca, ou cada um é de um jeito, né? E tem uns, assim, que tem um grau leve, que são quase que imperceptíveis a olho nu, né? Se a gente não prestar muita atenção. E outros que têm, por exemplo, esses comportamentos repetitivos de uma maneira mais severa e mais comprometida. Então, aqui, comportamentos motores ou verbais estereotipados, ou por comportamentos sensoriais incomuns. Então, é uma excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados, interesses restritos e fixos. Então, não muda muito o centro de interesse do autista, né? Eles são ótimos, gente, para fazer. Quando tem um intelectual bem preservado, aquele adulto que, quando eu era criança, por exemplo, nem se... aquela pessoa que quando era criança, sim, porque os laudos estão mais sofisticados agora, né? Nem se diria que teria um comprometimento, eles são ótimos para tarefas de conferência, tarefas repetitivas, porque tem muita dificuldade com a mudança de rotina.
Então, já viu aquela coisa, tem um dia, hoje é o dia das crianças na escola. Oba, oba, essa escola tem 500 alunos, oba, para 490 alunos. Tem menino que vai surtar de ter o parque. Esse incrédulo vai surtar de ter o parque? Sim, porque ele é aderente a rotinas. Então, de repente, aquele parque que vai mudar o horário do lanche, que vai mudar a rotina da professora, vai ser um surto para o menino que tem autismo. Credo, é isso. Quem está em sala de aula, acredito que a maioria de vocês, eu sei que está, sabe muito bem do que eu estou falando, né? E hoje a gente tem essa consciência, esse conhecimento, mas há um tempo atrás a gente não entendia qual que era a questão aí de uma ou outra criança que apresentava esse tipo de comportamento. Obrigada. Minha cola saiu, Luciano. É a outra lei, não é essa agora não. Eu tô do autismo. Gente, Luciano, que gracinha, olha. Conheci menino. Agora até professor e me auxiliando aqui. Deixa eu ver aqui, que eu preciso da minha colinha, gente, para eu falar. Ruth, desculpa te cortar. Sim. É que tem uma pessoa querendo entrar na Nossa, eu concentrei tanto aqui na aula, que não é uma só não, é a Márcia Jamile. Gente, tem que contratar uma assessoria, porque elas iam ficar aí até amanhecer, eu não ia ver não. Aqui vamos voltar pro... É a lei... Tá escrito Política Nacional de Proteção. Aí, agora eu vi que quer entrar, ó. Esse que eu fiz de errado aqui. Não, parece que deu certo. Não tem ninguém na fila, não. Então, sobre a pessoa com TEA. Transtorno do espectro autista. Que a gente fica morrendo de medo de escrever errado, né? Transtorno espectro autista, transtorno do espectro autista. Eu acho que ainda escrevi errado ainda para preparar esse texto. Então, ela é considerada, depois dessa discussão toda, né, deficiência é algo que falta, no autista não falta nada, mas é uma condição especial. Ela foi considerada, sim, pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, inclusive os de matrícula. Então, ali, a Lei 10.048, de 8 de novembro de 2000, olha, eu não tinha reparado nessa data, gente. Como é que fala? Depois do dia 8 de novembro de 2000, eu não passei um dia fora da Prefeitura de Franca. Então, para que é isso importante? Para nada, só uma recordação. Então, a partir dessa lei, os estabelecimentos públicos poderão valer-se da fita quebra-cabeça, símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista, para identificar a prioridade devida às pessoas com transtorno do espectro autista. Os autistas, pessoas com TEA. Então, isso vem lá do ano 2000. Parece que essas questões de inclusão, eu vejo elas serem muito cobradas depois ali de 2009, 2010, mas já existia. Então, são diretrizes da política nacional. Algumas vezes vocês vão lembrar de outras legislações. Primeira diretriz: intersetorialidade no desenvolvimento das ações e das políticas no atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista. Quem vê em todas as aulas, e essa é a quarta aula, vai lembrar que eu falei, gente, o que é essa intersetorialidade? A escola, ela abriu para todos. E o que aconteceu? O autista ficava na PAI,
A criança que fazia bagunça, ninguém investigava se era um transtorno, se era um distúrbio, expulsava mesmo, era isso. Década de 80 e 90, democratização do ensino. O ensino só tem jeito se for intersetorial. Vamos lembrar uma intersetorial. Para o menino estar bem na escola, dificilmente o aluno precisa só da escola. Ele vai precisar, por exemplo, a criança com autismo. Eu vou precisar do apoio da sociedade civil organizada, APAI, APADA, Caminhar, né? Sociedade civil organizada, lembra? Não é governo, é mantida pelo governo, é instituição privada de interesse público. Vou precisar da assistência social, cadastro único, benefícios, certo? Para que a família possa se dedicar a essa criança. Vou precisar da Secretaria da Saúde, as consultas de acompanhamento, as terapias, o medicamento para a autorregulação daquela criança. Então, é intersetorial. No final, vou fazer um questionário, vou ver quem vai saber o que é o intersetorial, os termos que a gente trabalha aqui. A participação da comunidade na formulação de políticas públicas voltadas para as pessoas com transtorno do espectro autismo e o controle social de sua implementação. O que eu estou falando? Conselho da Saúde, Conselho da Criança, Conselho dos Direitos da Criança, Conselho da Pessoa com Deficiência, Conselho do Idoso, se isso ocorrer com o idoso, né? Que ainda é raro o laudo de autismo para o idoso. Mas a gente sabe que tem, porque tem em todas as idades. Acompanhamento e avaliação. Tanto acompanhamento e avaliação na escola, como de todas as políticas públicas, para verificar a implementação das verbas destinadas a esse público. Outro, atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com autismo. Então, como eu falei, eu preciso do SUS, eu preciso do CAD único, eu preciso de todos esses órgãos. Preciso do NGA, é 16 ainda o NGA? Não lembro, né? O Núcleo de Gestão Assistencial da Saúde. E todos esses órgãos objetivando diagnóstico precoce, atendimento multiprofissional. Tá chegando mais um, agora estou mais atenta. Cícero, eu vi que você estava postando lá no grupo, mas eu não podia sair daqui para te dar atenção lá. Ai, agora deu certo. Obrigada. Boa noite. Tá certo. E aqui, atendimento multiprofissional, igual eu falei, tem que ir lá na PAI, passar pelas terapias e acesso a medicamentos e nutrientes. Não só a PAI, viu? Citei outras instituições que cumprem o mesmo papel. Então, o estímulo à inserção da pessoa com transtorno do espectro autista no mercado de trabalho, observadas as peculiaridades da deficiência e as disposições do ECA, enquanto é criança ou adolescente. Então, lembra que eu falei que tem que ter educação ao longo da vida, educação ao longo da vida para pessoas da educação especial, e não somente quando crianças. Certo? Então, todas essas políticas têm que acompanhar a pessoa com autismo ao longo da vida. Mais diretrizes dessa política nacional. RUT nacional. E isso, do jeito que é aqui em Franca, é em Manaus, é em Florianópolis, é em Cuiabá, é política nacional. Então, uma diretriz, responsabilidade do poder público quanto à informação pública relativa ao transtorno do espectro autismo e suas implicações. Então, o poder público tem que ter campanhas de esclarecimento. Incentiva a formação e capacitação de profissionais especializados no atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista, bem como a pais e responsáveis. Então, tem um incentivo à capacitação das famílias, a participação dessas famílias em conselhos, em órgãos de defesa. Estimula a pesquisa científica com prioridade para estudos epidemiológicos
tendentes a dimensionar, ou seja, dar a dimensão, dar a noção da magnitude e as características do problema relativo ao transtorno do espectro autista no país. Então, isso é tarefa da universidade. Produzir conhecimento acerca do TEA, transtorno do espectro autista, para que nós possamos, enquanto educadores, beber desse conhecimento e buscar as melhores maneiras de intervir na nossa modalidade, que é a escola, né? Então, nas outras, são outros profissionais. E aqui é o que eu falei, fresquinho, gente, 2025, se não me engano, só em agosto, essa alteração. Incentiva a investigação diagnóstica do transtorno do espectro autista em pessoas adultas e idosas. Porque a gente fica muito focado na criança, né? Esquece aquele parente aí que é mais carrancudo, sisudo, sistemático. E não vê que às vezes algumas situações não são só chatices, são um transtorno. Então, qual que é o parágrafo único aqui que envolve? Para cumprimento das diretrizes de que trata esse artigo, o poder público poderá firmar contrato de direito público ou convênio com pessoas jurídicas de direito privado. O que é um contrato de direito público? Eu penso que essa questão realmente das escolas especializadas, que não são escolas públicas, são escolas privadas de interesse público. Nós já falamos muito sobre isso aqui na nossa formação. Pessoas jurídicas de direito privado que atendem aqueles requisitos. Um interesse público que não é voltada para o grupo. E aqui não fala se elas são confessionais ou não. Como assim confessionais? Gente, o que é o confessional? Vamos lembrar, é quando é ligado a uma religião ou uma filosofia. Então aqui, por exemplo, quando a gente deu o exemplo de creches, muitas delas têm uma filosofia religiosa. No nosso município, e desconheço também no entorno, desconheço assim, não saberia afirmar no entorno, as instituições que atendem educação especial, elas são mais frutos de associações de pessoas interessadas na causa do que de grupos religiosos ou com outra formação. Vamos lembrar, né? Associação dos deficientes, dos excepcionais, é um termo que não se usa mais, mas tem. Deficientes auditivos, autistas, né? Que é a PAF. Então, geralmente são mais de órgãos de defesa do que de confessionais ou religiosos, mas são instituições privadas de interesse público.